Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo do meu canal Ciências da Enfermagem e Educação em Saúde. Nesse vídeo abordaremos um breve estudo sobre semiologia, frequência cardíaca. Não esqueça de se inscrever no canal para mais informações. Semiologia. A palavra vem da união das palavras gregas semion, que significa sinal, e logos, que dizer estudo. Então, estudo dos sinais. A semiologia é uma disciplina teórica e prática das ciências da saúde que dedica a sua atenção aos sinais e sintomas apresentados pelos pacientes. Durante o exame físico geral, devem ser observados sintomas não verbais que ajudarão a compor um melhor diagnóstico, além dos sintomas verbalizados pelos pacientes. É um método de diagnóstico desenvolvido por Henry Stubbs, em 1670. A análise considera o estado geral do paciente, seu nível de consciência, postura e sinais de desconforto. Também entre outros elementos não narrados, mas fundamentais para o diagnóstico, como presença de edemas, odores corporais, partes ressecadas, e etc. Sinais vitais. Os sinais vitais, também conhecidos pelas siglas SSVV, são os que representam as diversas funções consideradas básicas do organismo. São eles que indicam a presença de vida do organismo. Os sinais vitais que com frequência são monitorados são: frequência cardíaca, conhecidas também pelas letras FC ou pulso; frequência respiratória, ou FR; temperatura corporal ou T; pressão arterial ou PA e A; dor. Qualquer alteração dos sinais vitais, por si só não define a presença de alguma patologias. O paciente precisa de avaliação como um todo, e os valores encontrados devem ser acompanhados para determinação ou não de alguma patologia instalada. Não existe um valor considerado ideal para os sinais vitais. Os valores encontrados em literatura são os presentes na maioria das pessoas. A rotina com os horários de aferição dos sinais vitais segue uma rotina pré-estabelecida pela instituição. Na maioria das vezes, é feita de 6 em 6 horas. Em pacientes que se encontram em estado crítico ou pós-operatório, esse intervalo de tempo é menor. Importante: em qualquer alteração dos sinais vitais, o auxiliar ou técnico de enfermagem deve comunicar imediatamente o enfermeiro responsável, que repassará as informações para o médico. Condutas somente serão tomadas com prescrição médica ou de enfermeiro. O pulso ou frequência cardíaca corresponde a cada batimento cardíaco ou ciclo cardíaco. Quando o sangue é ejetado do ventrículo esquerdo para a artéria aorta, a pressão exercida pelo volume de sangue promove oscilações ritmadas em toda a parede da artéria. Essa oscilação que é chamada de pulso. O pulso pode ser aferido ao se apalpar com uma leve dígito pressão na artéria superficial. As artérias escolhidas são: radial, braquial, poplítea, pedial, temporal, carótida, femoral. Pulso apical que é aferido com estetoscópio no ápice do coração. A frequência cardíaca se altera em vários fatores, são eles: emoções, atividades físicas, alimentação, medicamentos, idade. Ao aferir a pulsação de uma pessoa, o profissional deve estar atento a outras características que o ajudarão na avaliação total. Essas características são o ritmo e o volume de sangue percebido na artéria. O ritmo é a regularidade de intervalo entre uma contração cardíaca e outra. Quando não há essa regularidade, denomina-se de pulso arrítmico. Também pode ser avaliado no pulso seu volume. Ao fazer compressão moderada sobre uma artéria superficial, pode acabar obliterando a artéria. Caso essa oclusão seja fácil, é denominada pulso fino filiforme. Nas situações que a oclusão é difícil, é denominada pulso cheio. Toda mensuração do pulso deve ser aferida em 1 minuto. Os valores de mensuração do pulso segundo os padrões de normalidade são:
A tabela representa o padrão de normalidade nas diversas faixas etárias, dividida em idade e frequência cardíaca em batimentos por minuto. Latentes de 120 a 160. Criança de 90 a 140. Adolescente de 60 a 90. Adulto de 60 a 100 batimentos por minuto. Lembrando que valores alterados podem ser encontrados na maior parcela da população. Qualquer diferença encontrada deve ser avaliada por um profissional. O pulso também é classificado pela amplitude. Aqui apenas alguns exemplos. O primeiro, a letra A. Pulso alternante se caracteriza pela alternância de uma pulsação de pequena amplitude com uma pulsação de grande amplitude, enquanto mantém um ritmo regular. Como vocês podem ver na primeira imagem. Possíveis causas dessa normalidade. Insuficiência de ventrículo esquerdo, mais significativa se o pulso for lento. Em seguida a letra B. Pulso bisferiense é mais bem detectado pela palpação de uma artéria carótida. Esta pulsação se caracteriza por dois picos principais. O primeiro é denominado onda de percussão, e o segundo onda de volume. Apesar do mecanismo não ser claro, o primeiro pico parece ser a pressão de pulso e o segundo a reverberação da periferia. Segunda imagem apresentada. Possíveis causas dessa anormalidade. Estenose aórtica combinada com insuficiência aórtica. Um material. Relógio com ponteiro de pulso ou outro constituído pela instituição. Alguns hospitais consideram o relógio de pulso como adorno contaminado. A técnica. Separar todo o material necessário. Realizar a higienização das mãos com álcool em gel ou lavar as mãos. Orientar o paciente sobre o procedimento a ser realizado. Escolher uma artéria, radial, carótida ou femoral. Palpar utilizando os dedos indicador e médio. Contar as pulsações durante 1 minuto. Observar características de ritmo e volume, como mencionamos. Lavar as mãos e sempre realizar duas anotações de enfermagem. Pacientes com estado crítico. A aferição do pulso deve ser feita em artéria de grande calibre, ou seja, artéria central como a carótida ou a femoral. O pulso pode também ser aferido de forma direta, colocando o estetoscópio sobre o coração, região denominada de pulso apical. Algumas terminologias associadas à frequência cardíaca é o pulso. Normocárdio significa frequência cardíaca normal. Bradicardia significa frequência cardíaca abaixo do normal. Bradisfigmia significa pulso fino e bradicárdico. Taquicardia significa frequência cardíaca acima do normal. Taquisfigmia significa pulso fino e taquicárdico. Dicrótico, dá a impressão de 2 batimentos. Hipercinético significa aumento da pressão do pulso. Hipocinético significa redução da pressão do pulso. Observações finais. Não se deve aferir a frequência cardíaca com o dedo polegar, pode confundir seu pulso com o do paciente. Não se deve aferir a frequência cardíaca com as mãos geladas, frias, isso causará desconforto ao paciente, contração de músculos e artérias, assim alterando a frequência cardíaca. Não se deve verificar o pulso em um membro que foi realizado cateterismo cardíaco ou mesmo fístula arteriovenosa, por exemplo, hemodiálise. Sempre realizar a anotação de enfermagem logo após o procedimento. Não esqueçam de se inscrever no canal. Obrigado e até o próximo vídeo com mais informações.